porque é uma honra, pelo menos para mim em particular, foi uma honra quando me ligaram e me pediram para ser a primeira ministra de hoje. É pela minha primeira vez a ministrar no vigília. Já ministrei, mas eu me senti ainda mais honrada por ministrar num evento diferente. E eu dei graças a Deus. Eu recebi essa graça com alegria, eu glorifiquei a Deus. E eu chorei muito orando a Deus para que nesse dia aconteça tudo conforme a vontade dele. Busquei entendimento da parte de Deus. E quando me revelaram o tema deste dia, eu comecei a me questionar: o que eu vou falar? Essa foi a pergunta que eu fiz para Deus. Naquela noite eu tentei meditar em lugares diferentes lá no quintal, mas eu não estava a encontrar a concentração necessária. Foi dali que eu fui até a cozinha, coloquei um fundo da Era Glória e eu comecei a meditar. Mas Deus falou comigo conforme a passagem do tema desta vigília. Amém? Amém. E eu gostaria de pedir aos irmãos se um sabe tocar o fundo da Glória para poder tocar. A Era Glória. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 de Crônicas 7, começando no verso 12 até 14. Eu vou prosseguir com a leitura. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. 13. Se eu será dos céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. 14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Amém. O nosso tema, o tema que o organizador foi revelado a Deus, é tempo de adoramento. Mas eu aqui tenho um subtema relacionado ao nosso tema desta noite. Tempo de abrir os olhos. Amém? Amém. Aleluia, jovens. Amém. Eu não quero falar com os jovens tristes. Eu quero falar com os jovens que estão dispostos para ouvir a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. O nosso tema, tempo de abrir os olhos. Quando eu estava a ler, a partir do capítulo, se não se a memória não me falha, 6, para eu poder entender por que Deus disse isso a Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, eu queria primeiro entender por que ele disse isso. Mas eu fui a perceber, ou seja, eu entendi, mas onde eu fui mais tocada foi na parte em que Davi, pai de Salomão, pensou em construir uma casa para o Senhor. Mas o Senhor, porque ele sabia ou sabe de tudo, ele disse a Davi: eu sei e me alegro com o teu pensamento, mas não é você quem vai fazer com o seu teu filho. Yes. Aquela parte me tocou muito. E quando Salomão se tornou rei, ele fez uma casa para o Senhor. Ele era um rei num povo que existia cada tipo de coisa. É como se fosse o nosso pai Cristo. Existe cada tipo de ovelha nessa igreja. Existem aquelas mais problemáticas que as outras, mais confusas que as outras. E aquele povo também, existiam pessoas terríveis, desobedientes, que mesmo ouvindo a palavra do Senhor, continuam a adorar deuses. E aquele tipo de pessoa nós sabemos que desagrada muito a Deus. Foi daí que quando Salomão construiu a casa, ele fez uma oração muito longa a pedir que Deus, que por mais que o seu povo pecasse, e se ele se arrependesse verdadeiramente, Deus pudesse derramar a sua misericórdia. Mas depois, na segunda oração de Salomão, que é nessa passagem que nós acabamos de ver, nós ouvimos dizer que Deus, ele é quem veio até a Salomão e disse: ouvi a tua oração e eu escolhi este lugar para ser a casa de sacrifício. E eu fui refletir da seguinte forma: se a casa que Deus estava se referindo naquela época
você primeiro buscar, você primeiro tem que se humilhar na presença de Deus. Se você é um jovem que veio aqui por uma situação de pecado de estimação, humilhe-se na presença de Deus nesta noite. Este é o momento, esta vigília não é por acaso. É o momento de você se redimir e buscar ao seu Deus. Se humilhar é você se colocar embaixo e exaltar o nome do seu Senhor. Dizer que Pai, sem ti eu nada sou. Pai, sem ti nada posso fazer. Pai, perdoa os meus pecados. Ele disse que se você se humilhar, Ele vai ouvir dos céus e vai sarar a sua ferida. Se humilhe nesta noite se você se encontra desviado. Busca a presença do Senhor. É acender a chama. Mas depois Ele diz orar. É muito bem sabido que Deus habita onde há oração. É impossível você dizer que eu agrado a Deus, que eu ouço a voz de Deus se Deus não reconhece a tua voz. Deus reconhece a voz do seu jovem por intermédio da oração. Se você orar, buscar o seu Deus nesta noite, eu creio que a sua vida vai mudar. Se você virar um jovem intercessor, em nome de Jesus eu declaro que a sua vida vai mudar. Primeiro humilhe-se, ore na presença do seu Deus. Seja um jovem que vai no corpo e vai orar. Seja um jovem que chora na presença de Deus. Na igreja todo mundo finge chorar. Todo mundo aqui pode chorar. Eu neste momento posso me arrepiar de chorar, você achar que é por causa do Espírito Santo. Na igreja eu sinto onde nós nos encontramos, onde a irmã diz a Santa das Santas. Mas o que ela faz quando está em casa dela? Quanto tempo ela tira para Santos? Ou quantas vezes ela fala com São Deus por dia? Essa é a pergunta que você deve se fazer. Quantas vezes eu falo com meu Deus por dia quando estou em casa? Existem jovens que sacudem a Bíblia para vir somente no domingo. Jovens que quando o culto do domingo acaba, armazenam a sua Bíblia na gaveta. Tem uma palavra muito conhecida que diz: ter a Bíblia em casa mesmo que ter Jesus consigo. Você não pode ter a Bíblia somente para você. Você tem a Bíblia para se alimentar diariamente. Fale com o seu Deus. Se está em uma situação, se pegou, busque. A Bíblia é a solução de tudo. Tudo menos nada. É o resumo de tudo que se passa na tua vida. E Ele diz: buscar a minha face. Falar com Ele. Conhecer a Deus. Saber com quem você está falando. Não adianta você somente passear com Jesus, sendo que você nunca teve um encontro com Ele. Você tem um encontro com alguém para poder conhecer a pessoa. Ver como é que a pessoa convive. Faça com Jesus a mesma coisa. Busca a face dele. Busca a face dele. Você verá. Você verá se a tua vida não vai mudar. Aleluia. Amém, jovens? Amém. E Ele diz assim também: se converter nos seus maus caminhos. E eu comecei a refletir, por que de tantas coisas que Ele disse? Se humilhar, orar, buscar a minha face, no final Ele disse se converter nos maus caminhos. Nós sabemos que para haver um avivamento verdadeiro, primeiro requer um arrependimento verdadeiro. Você nunca será cheio do Espírito Santo se você não sabe se arrepender. Você nunca será um jovem avivado se você não sabe se arrepender. Aleluia. Aleluia. Se você quer conhecer o Espírito Santo, seja um jovem humilde. Humilde é o quê? Em se arrepender. Humilde em reconhecer que somente existe um Deus. Aleluia. Vamos lá no Atos, não vamos abrir, mas no Atos 2, começando de 1, nós vamos ver que naquele momento em que Jesus foi, Ele disse para os seus discípulos que estavam desesperados: não vos deixarei sozinho, pois mandarei um Consolador. Foi dali que os seus discípulos, depois de escolherem, acho que se agora não foi a Matias, para ser um discípulo no lugar de Judas, eles começaram a orar de uma maneira como nunca antes. Quando eles oravam, eles estavam reunidos, assim que nem nós, numa casa, num templo. Eles estavam a orar. Do nada ouviu-se um som tão forte do céu. E como que aquele som automaticamente também começou a lançar umas coisas que nem raios de fogo. E cada um começou a falar em línguas diferentes. Foi dali que pela primeira vez a Bíblia citou a vinda do Espírito Santo. Nós sabemos que através do Espírito Santo nós temos a capacidade de falar com Deus, porque Ele intercede por nós. Aquilo que você fala de errado sem querer, o Espírito Santo vem a intenção do teu coração e Ele fala para
Se você quer ser um jovem avivado, primeiro busque se desviar. Existem muitos jovens que não sabem se arrepender. Tem aqueles jovens que até buscam se arrepender, mas não conseguem, porque acham que aquela vida que levam é a melhor vida. Tem jovens por aí, irmãs, que não conseguem se desfazer dos homens casados. Tem irmãos que eu não sei que tipo de conteúdo vê nos seus celulares. Eles acham que se não assistirem aquilo, não vão sobreviver. Mas a palavra diz que o salário do pecado é a morte. E nós devemos ser jovens que se pecou, sabe da ferida, conhece o causador da ferida, se afaste e vai a Jesus, porque Ele é a vida eterna. Jesus veio para dar a vida eterna, não para te matar. Você pode achar que é só uma hora, é só hoje, até é só hoje para Deus contar muito. Não devemos nos esquecer que um dia para Deus é como se fosse milagres. Você pode achar que é só hoje, mas não é só hoje, jovem. Primeiro busquemos nos arrepender se queremos ser jovens avivados. Primeiro busquemos nos converter se queremos ser jovens avivados. A palavra do Senhor diz no 2 de Coríntios 5:17: quem está em Cristo, nova criatura é. Se Cristo uma vez já teve um encontro com você, você conheceu a Cristo, eu creio que você já mudou. Você pode não ser a melhor versão, mas você sabe que já não é mais como era antes. E nós devemos ser jovens assim. Jovens que todos os dias buscam incansavelmente se arrepender na presença de Deus. Aleluia. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Nós devemos ser jovens capazes de reconhecer. É claro que às vezes quando nós pecamos na presença de Deus, nos achamos tão indignos, tão impuros e nem queremos nos aproximar. Mas Deus diz: não, eu não vim pelos bons, eu vim pelos pecadores. É a ti que eu quero, é a ti que eu quero resgatar. Não é aquele que acha que é santo. Eu quero você que sabe que é pecador e não tem a coragem de se aproximar. É você que eu quero sarar nesta noite. É você que eu quero usar. É você que eu vou ungir. É você que eu vou levantar. Se você sabe, Pai, eu vou desagradar. Busca a presença de Deus. Busquemos. Ele não cansa de receber um filho arrependido. Na quinta-feira ouvimos uma palavra sobre o filho pródigo. Um filho que pediu a herança antes do tempo. Mas quando ele se arrependeu, girou a vida, ele curtiu, como a nossa pastora disse. Ele viu que, estou a sofrer, mas tenho um pai. Que até os seus empregados têm pão. Ele decidiu voltar para o seu pai. Decidiu voltar. Mas sabe o que eu faria se fosse pai daquele menino? Eu primeiro iria lhe bater, depois me abraçar. Mas sabe o que o pai fez? Ele, quando viu o seu filho, ele disse: glórias a Deus. Ele só começou a saltar. E Deus é assim comigo. Quando você vem que se arrepende e diz: Pai, preciso de ti. Ele não diz: se afaste e vai me sujar. Ele diz: vem, eu vou te abraçar. Ao invés de Deus te esmagar, ele me abraça, ele faz o meu pai. A palavra do Senhor também diz que Deus é o oleiro. O oleiro é aquele que faz coisas de barro, que faz vasos, as panelas também. Quando um oleiro está a fazer alguma coisa e a sua obra se quebra, ele não desiste, continua a fazer de novo, devagar, até chegar na estrutura e no tamanho que ele quiser. E quando Deus é exatamente assim, você cai hoje, ele diz: não, Fátima, levanta, eu vou te levantar. Você cai e diz: não, levanta, eu vou te refazer. E esse tipo de Deus que nós temos. Se queremos jovens avivados, nós devemos saber nos arrepender. Devemos buscar o arrependimento genuíno, aquilo que vem do coração. Não diga só de boca para fora, Pai. Diga, Pai, no fundo do seu coração. Por mais que você não consiga expressar, muitas das vezes quando nós pecamos e nos achamos indignos na presença de Deus, nós não conseguimos falar, a maioria das vezes choramos. E como dizem também, a oração mais sincera, quando você reconhece que eu desagradei ao meu Deus e vai na presença dele e chora. Somente chorar, porque aquele choro é do fundo do teu coração. E no final ele diz: se vocês fizerem tudo isso que eu disse, se humilharem na minha presença, se vocês orarem, se vocês buscarem a mim,
existam mais jovens avivados